Você pode passar anos fazendo tudo certo e ainda assim acabar dentro de uma vida que já não parece sua. E o mais perigoso é que isso não começa quando você toma uma decisão errada. Começa quando todas as suas decisões parecem corretas, mas nenhuma delas pergunta o que você realmente quer. Você continua dando conta da vida, por fora isso parece maturidade. Só que enquanto você espera terminar tudo para se consultar, outras urgências continuam escolhendo por você. E aí, quando alguém pergunta, o que você quer de verdade, vem um silêncio que assusta. Mas esse silêncio esconde uma revelação importante. Você não ficou sem vontade. Você só aprendeu a interrompê-la antes que ela consiga virar escolha. E quando você começar a perceber o momento exato em que faz isso, você vai entender por que sua vida pode estar funcionando e mesmo assim parecer cada vez menos sua. E a questão é, você não se perde apenas quando escolhe um caminho errado. Você também se perde quando passa tempo demais escolhendo sem se consultar. Isso aparece num momento em que deveria ser simples. Depois de vários dias ocupada, finalmente sobra uma tarde para você. Não existe nada de urgente e pela primeira vez em muito tempo você pode decidir o que fazer. Só que no meio disso, você trava. Pega o celular, olha ao redor e se lembra de alguma coisa que poderia organizar. Então, você decide aproveitar aquele tempo de um jeito útil, porque ficar sem produzir começa a parecer desperdício. E aí, a tarde acaba. Você não descansou de verdade, não fez algo que desejava e ainda terminou o dia pensando: eu não sei mais do que eu gosto. Mas calma, essa cena ela não prova que você perdeu a personalidade ou que não tem interesse por nada. Ela mostra que você se acostumou a receber direção daquilo que precisava ser feito. Quando aparece uma obrigação, você já sabe como agir porque ela já chega com o próximo passo. Você não precisa descobrir o que sente vontade de fazer. Você precisa simplesmente resolver. E resolver acabou virando um lugar conhecido. Mas quando é você quem precisa escolher, nenhuma ordem aparece. Existe apenas um pequeno interesse que ainda não sabe explicar por que merece espaço. Só que você não confia nessa resposta. Antes de experimentar, você começa a perguntar se vale a pena. E quando não encontra uma utilidade clara, você volta para o que parece mais responsável. No meio disso, a sua vontade não desapareceu. Foi você quem aprendeu a interrompê-la antes que ela pudesse crescer. E quanto mais vezes você faz isso, mais difícil fica reconhecer a resposta quando ela volta. Porque você passou a confiar mais no que consegue justificar no que você deseja viver. O necessário, ele parece importante. Já aquilo que você quer parece algo que pode esperar. Só que esse depois, ele quase nunca chega. A vida sempre apresenta outra coisa que precisa de atenção. Então, você não adia apenas uma vontade. Aos poucos, você adia a sua própria vida. Hoje, você até continua tomando decisões, porém muitas delas começam com a pergunta: o que faz mais sentido? E terminam antes que outra pergunta consiga aparecer. Isso ainda tem a ver comigo? E é aí que o problema ganha peso, porque você pode fazer escolhas responsáveis, chegar exatamente onde planejou e mesmo assim sentir que alguma coisa não se encaixa. Não porque o caminho seja ruim, mas porque você construiu esse caminho quase inteiro pensando no que funcionava, sem perceber que a sua vontade também precisava participar. A vida, ela anda, mas já não parece tão sua. E essa sensação, ela não aparece de uma vez. Ela cresce quando você percebe que consegue explicar por que tomou cada decisão, mas não sabe dizer onde você estava dentro delas. E vamos combinar? Ninguém consegue viver fazendo apenas o que deseja. A vida adulta exige responsabilidade, mas o problema não é cumprir o que precisa ser feito. O problema começa quando sua obrigação consegue colocar você em movimento. Porque quando existe uma cobrança, você responde. Mas quando aparece a liberdade, você encontra o silêncio. E você interpreta esse silêncio como prova de que não existe mais nada dentro de você. Então se conclui: eu não quero nada. Só que esse silêncio não significa que você não queira nada. Significa que você passou tempo demais sem se consultar e agora já não reconhece a resposta quando ela começa a aparecer. A sua vontade, ela não vai voltar com uma certeza enorme. Ela começa de um jeito menor. Você percebe alguma coisa prendendo a sua atenção e sente vontade de continuar perto daquilo. Mas como você ainda não sabe onde isso vai te levar, você começa a duvidar. E aí surge uma outra confusão. Você acredita que se não tem certeza, você não quer de verdade. Só que falta de certeza não é falta de desejo. E essa diferença, ela até parece pequena, porém, ela muda tudo. Porque quando você exige convicção antes mesmo de experimentar, você acaba descartando justamente os sinais que poderiam ajudar você a descobrir o que quer. A clareza que você espera antes do primeiro passo pode só aparecer depois que você se aproxima dele. Mas você exige a resposta final antes de começar. E aí, o que poderia ajudar você a se reconhecer morre na pergunta: será que vale a pena? Consegue perceber a armadilha? Você diz que não sabe o que quer, mas interrompe cada resposta antes que ela consiga ficar clara. Depois você olha para si e encontra o silêncio. Não porque não exista nada, mas porque quase tudo foi cortado antes de ganhar voz. E existe uma parte ainda mais escondida nesse padrão. Quando algum interesse consegue passar pelo primeiro julgamento, você pode transformá-lo rapidamente em tarefa. Você sente vontade de experimentar alguma coisa, mas logo começa a pensar em fazer direito.
Então o interesse recebe cobrança antes de receber espaço. E aí aquilo que parecia leve começa a pesar. Você se afasta e pensa: eu perdi a vontade. Mas às vezes você não perdeu o interesse. O que perdeu foi a liberdade de viver aquilo sem precisar provar algum resultado. E aí você pode estar chamando de falta de vontade o cansaço de transformar tudo em obrigação. E isso explica por que algo pode parecer tão interessante no começo e ficar pesado pouco tempo depois. Não necessariamente porque não combina com você, mas porque assim que você gosta, transforma aquilo em mais um lugar onde precisa dar conta. Só que uma experiência não precisa decidir o seu futuro para ter valor. Você pode se aproximar, perceber que não deseja, continuar e mudar de ideia. E tá tudo bem, porque mudar de ideia não significa que você voltou a se perder. Significa que você finalmente recebeu uma resposta sua. Você viveu aquilo por tempo suficiente para perceber o que sentia, em vez de decidir apenas pelo que parecia mais lógico. Porque uma escolha ela não precisa durar para ter sido verdadeira. Ela só precisa ter sido consultada por você. E esse padrão ele pode ter começado cedo. Você pode ter aprendido que primeiro vinham as responsabilidades e depois, se sobrasse tempo, você poderia pensar no que queria. Naquele momento, fazer o necessário ajudou você a funcionar. Então ficou uma regra silenciosa. Primeiro você resolve, depois você se consulta. Só que a infância passou e essa regra continuou. Hoje, mesmo quando ninguém manda, você ainda espera terminar tudo antes de perguntar o que deseja. O problema é que a vida nunca termina de pedir. Por isso, o momento perfeito ele nunca chega. Você espera que tudo se acalme para começar a se ouvir, mas a clareza que procura só pode surgir quando a sua vontade recebe espaço no meio da vida real. E essa é a urgência desse tema. Enquanto você espera o momento ideal para descobrir o que quer, a sua vida não fica parada. Ela continua sendo construída pelo que aparece primeiro. Cada decisão pode parecer sensata, mas se a sua vontade nunca participa, essas decisões começam a formar uma vida na qual você não se reconhece. E não estamos falando apenas de uma tarde perdida. Estamos falando do risco de você passar anos avançando e depois perceber que sempre soube o que precisava fazer, mas quase nunca se perguntou se queria continuar naquele caminho. Você não está apenas deixando o interesse para depois. Toda vez que você descarta uma vontade porque ela não parece útil, você ensina a si mesma que aquilo que deseja não é razão o suficiente. E depois de repetir isso por muito tempo, é claro que responder "o que eu quero" começa a parecer difícil. Você não ficou sem resposta. Você deixou apenas de confiar nela. E aqui vem um puxão de orelha. Você não pode continuar dizendo que não sabe o que quer enquanto trata toda vontade como suspeita. Se você só permite uma escolha quando consegue justificá-la, não é a sua vontade que está conduzindo a sua vida. É a cobrança que você carrega. E enquanto essa cobrança continua decidindo, até aquilo que você deseja vai aparecer tentando provar que merece existir. Por isso o caminho não começa com a pergunta: qual é o meu propósito? Essa pergunta é grande demais para quem está tentando apenas voltar a se ouvir. A pergunta, ela é mais simples. O que eu teria vontade de experimentar se não precisasse provar que essa escolha vale a pena? Então, na próxima vez em que surgir um espaço livre, escolha uma curiosidade e permaneça 20 minutos perto dela, sem transformar aquilo em um projeto. Apenas perceba se você sente vontade de continuar. Essa é a ação. Não para você descobrir imediatamente o que você quer da vida, mas para você parar de interromper a resposta antes que ela apareça. No começo pode parecer pouco, mas é assim que você recupera algo que ficou tempo demais fora das suas decisões, que é o direito de considerar a própria vontade uma razão válida. Na prática, a vida não vai parar de pedir, mas você pode parar de esperar que ela termine para começar a participar das suas próprias escolhas. Então, se esse vídeo fez você perceber que sabe dar conta da vida, mas já não reconhece aquilo que deseja, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente entende de onde esses padrões vieram e aprende a mudar sem transformar o processo em mais uma cobrança. Eu sou Andressa Macena e esse é um espaço para quem cansou de viver sem se consultar.